chicos, soy Noelia Dueira, sua professora de espanhol. Nesta aula vamos desmistificar os passados, contraste de pretéritos. Tranquilo? Mas fiquem tranquilos, porque é fácil. Você não fica pensando qual é o tempo verbal que você está falando, simplesmente fala. E é assim também no espanhol. Então, primeiro, perfeito simple, que é o nosso pretérito perfeito. Tranquilo. Eu coloquei aqui algumas terminações para a gente recordar sobre este assunto. Então, por exemplo, eu digo, por exemplo, yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaram. No português é eu falei. Então, é uma ação realizada no passado e terminada no passado. É algo que aconteceu no passado e realmente terminou. Ficou encerrada. Hablé com mi madre ayer. Falei com minha mãe ontem. Ficou bem tranquilo, bem fácil. Agora, vamos ver pretérito perfeito compuesto, que é um tempo verbal muito utilizado na Espanha para falar em los telediários, nos telejornais. Por quê? Porque é uma ação passada não terminada. E aqui eu tenho haber, mas, ado ou ido. Então, esse é haber, mas particípio. E comprado, por exemplo, porque é terminado em a. E bebido, e vendido, certo? Mas é algo que não terminou. E é um marcador presente. Sim, a gente fala no passado com um marcador presente. Por exemplo, hoy he desayunado huevos revueltos. Hoje tomei no café da manhã ovos mexidos, certo? No Uruguai, Argentina, países latino-americanos não usariam este tempo verbal para falar essa mesma frase. Eles falariam, hoy desayuné huevos revueltos. Desajunar é o verbo de tomar café da manhã, certo? Então aqui essa é a diferença, mas é bastante utilizado na Espanha. Tranquilo? E agora vamos ver o outro tempo verbal, que é imperfeito. Então, imperfeito a gente tem terminado em aba, então não existe ava como no português, e ia. É uma acción habitual del pasado. É uma ação habitual do passado. É o verbo que eu utilizo para contar histórias. Então, por exemplo, quando era niña, viajaba mucho a la playa, por exemplo. E esse viajaba é com B. Aqui a gente falaria quando era pequena, quando era criança, viajava muito. É a mesma coisa, só que com V. E ia. Então, por exemplo, vendia, com terminado em er o verbo, ou com ir, bebia. É a mesma coisa com e ir no português. Por exemplo, ia, certo? Corria, é a mesma coisa. Corria, yo corria mucho en el parque. Eu corria muito no parque. A única questão é que tem acento. Então, ação habitual do passado. E temos 3 apenas irregulares, que é ser, ir e ver. Tranquilo? Então, ser, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eram. Muito parecido com o português também. Yo era una publicista, eu era uma publicitária. Exatamente igual. Ir, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban, com B. Então, se por exemplo, yo iba mucho al teatro el año pasado, eu posso colocar marcador passado ou não. Ver, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Yo veía muchas películas cómicas. Então, eu via muitas filmes engraçados. Tranquilo? Então, vocês percebam aqui que é exatamente igual. O importante é entender que a gente não precisa decorar, porque no português a gente faz a mesma coisa. Eu não sei qual é o tempo verbal que eu estou usando, não fico pensando sobre isso. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo, ayer viajé à França. Percebam que eu coloquei aqui ayer, que é o marcador passado, viajé. Então, este exemplo, pretérito perfeito simple. Aqui eu tenho, este ano he viajado à Inglaterra.
este año, marcador presente, he viajado, haber mais ado ou ido. No caso de viajar, mais ado. Percebam que então, pretérito perfeito composto. E a gente tem quando era niña, a menudo viajava a Uruguai. Viajava, imperfeito, a, ba. Coloquei aqui para vocês um a menudo. O que é a menudo? A menudo é frequentemente, bem diferente do português, certo? Ficou então mais claro agora? Ficou desmistificado o uso dos pretéritos? É do mesmo jeito no português. Você não fica pensando qual é o tempo verbal usado no momento que está falando. Então relaxe e fale no passado em espanhol. Nesta aula, vimos os 3 pretéritos. Pretérito perfeito simple, pretérito perfeito composto e imperfeito. Se você quiser saber mais sobre cada um deles, existem aulas específicas. Pesquise e compreenda os passados e realmente fale no passado em espanhol. Besos, los dejo, tchau, tchau.